Olha, nessa reta final das convenções partidárias, a gente vai dar um giro hoje pelos municípios do Seridó. E a pessoa mais adequada para fazer esse balanço com a gente, das convenções, as perspectivas da campanha eleitoral, é o jornalista, radialista Marcos Dantas, do Sistema Rural de Comunicação e um dos blogueiros mais famosos, né? Mais lidos, mais acompanhados do nosso Seridó. Ele já está com a gente aqui na conexão e eu queria dar bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes Dantas, uma alegria imensa, um prazer, né, estar participando aqui do seu programa, que agora através também das plataformas digitais, e uma satisfação poder contribuir, estou à sua disposição para falar um pouco, para passear um pouco, né, nas eleições aqui dos municípios do Seridó. Marcos, qual é a impressão que você tem nesse momento de final das convenções partidárias? Eu queria que você passasse para o nosso internauta, para o nosso telespectador, né? Porque agora tudo virou televisão. Eu queria que você passasse a impressão que você tem do Seridó nesse momento. A primeira impressão que passa, Diógenes, é que o que a gente imaginava que seria talvez uma eleição um pouco atípica, talvez não aconteça aqui no Seridó. A julgar pelas últimas convenções do fim de semana, inclusive há muitas reclamações com relação a essa questão, por exemplo, de aglomerações de pessoas, do que depender aqui da região do Seridó, acredito que tenhamos aí eleições muito parecidas com as eleições anteriores, né? As convenções lotadas, aqui em Caicó, por exemplo, são raras as exceções, mas as eleições com a presença de muitas pessoas, até desrespeitando algumas orientações também sanitárias, né? Então, o que a gente imaginava que seria uma eleição um pouco diferente, um pouco atípica, pelo menos aqui no Seridó, repito, a julgar pelas convenções, no fim de semana, nós teremos aí eleições muito parecidas, né, com caminhadas, com passeatas, com comícios, né? Aqui em Caicó há uma expectativa de que nas próximas semanas aconteça uma reunião da Justiça Eleitoral com autoridades sanitárias, né, para entender como é que está essa estrutura da saúde aqui do município de Caicó. Há até a possibilidade, conversando com alguns advogados que estão trabalhando nas convenções, eles até acreditam, por exemplo, que a Justiça poderá recomendar algumas restrições, mas, repito, né, quem imaginava que teríamos, por exemplo, eleitores tímidos, né, sem sair de casa, a convenção já mostra um pouco diferente essa perspectiva, Diógenes. Pois é, isso que você está trazendo para a gente agora, né? É uma coisa para servir de alerta, porque o corpo a corpo não é recomendável nesse momento. No dia da eleição, por exemplo, né, Marcos? A gente sabe que vai ter todo cuidado da Justiça Eleitoral para evitar aglomerações. Então não dá para ter aglomeração durante a campanha e as convenções estão sinalizando nesse sentido. Mas vamos fazer um giro aqui pelos municípios. Vamos começar por sua cidade, Caicó, sua base aí no Seridó. Como é que está a eleição? Quem são os candidatos, os favoritos? O prefeito é candidato à reeleição? Me dê o panorama aí em Caicó. Olha, Caicó é considerado, sem dúvida nenhuma, o maior colégio eleitoral aqui da região do Seridó. Para que o seu telespectador tenha uma ideia, nós temos hoje aqui em Caicó 43 mil eleitores. E as eleições desse ano devem ser protagonizadas por uma disputa entre pelo menos 7 pré-candidatos, né? O atual prefeito Batata, do MDB, ele é pré-candidato à reeleição e escolheu, inclusive, o agropecuarista Valfredo Lopes, o Barra, como seu companheiro de chapa. Barra, para quem não sabe, é um dos bacuraus mais históricos aqui de Caicó. E ambos tiveram as suas pré-candidaturas homologadas na convenção de ontem, que contou com as presenças de lideranças estaduais, dentre elas o deputado federal General Girão. Um fato curioso, Diógenes, é que o partido de Girão, o PSL, ele tem pré-candidato a prefeito de Caicó. É o cabo da Polícia Militar Alexandre Cavalcante. Porém, o Girão, ele deve apoiar, tanto que participou da convenção de ontem, a reeleição do prefeito Batata. Uma outra pré-candidatura é a do médico Judas Tadeu, afilado político do deputado estadual Vivaldo Costa. Judas, ele está afiliado ao PSDB e formou um palanque aqui em Caicó que agrega gregos e troianos, partidos aliados e adversários do governo Fata Bezerra.
Estão no projeto de Tadeu, por exemplo, PSDB, DEM, PT, PCdoB, PSD e o PL. Né? O nome escolhido para ser o companheiro de chapa de Tadeu é o do empresário Toinho da Ótica Graciosa, nome indicado pelo PL. Podemos arriscar, Marcos, que essa vai ser a grande divisão do eleitorado e serão os candidatos mais competitivos em Caicó? Esses dois que você já citou? A julgar pelas últimas pesquisas divulgadas e registradas pela Justiça Eleitoral, na Justiça Eleitoral, a eleição hoje em Caicó, ela está muito disputada entre três pré-candidaturas. Tá. Batata, né? Tadeu está liderando as pesquisas. Em segundo lugar, tem uma disputa muito acirrada entre o atual prefeito Batata e o empresário Arthur Maynar. O Arthur Maynar, ele é filiado ao PSB, pessoa bastante ligada ao deputado federal Rafael Mota, vai para a sua segunda disputa política. O Arthur, nas eleições de 2016, ele foi um dos candidatos a vereador mais votado da sua coligação aqui em Caicó, porém acabou não se elegendo por causa dessa questão do quociente eleitoral. E o nome que o Arthur escolheu para ser o seu companheiro de chapa, nada mais, nada menos do que o ex-prefeito Roberto Germano, que disputou as eleições em 2016, perdeu para o atual prefeito Batata, depois disso acabou deixando o MDB, se afastou politicamente do grupo liderado em Caicó pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias. Portanto, são esses três nomes, né? O Batata, o Arthur e o outro nome que você também citou. O Tadeu. O Tadeu. O médico Tadeu, que inclusive hoje é quem lidera as pesquisas aqui em Caicó. Mas na espontânea, por exemplo, as últimas pesquisas aqui em Caicó apresentaram números bastante, digamos assim, imprecisos. Não há como você, por exemplo, quando você coloca Tadeu, Batata e Arthur na espontânea, a diferença entre os três é muito pequena. Então, é um quadro de indefinição em Caicó. Além dessas três candidaturas que você ressaltou, quem mais está disputando a prefeitura de Caicó, Marcos? O Solidariedade está apresentando aí a pré-candidatura do Diego Vale, um jovem empreendedor que foi, inclusive, secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão Batata, pessoa muito ligada aos movimentos da igreja, né? E a sua vice é do mesmo partido. O Diego terá como vice a artesã Vilma Medeiros. E Diego praticamente não fez coligações com outros partidos na majoritária. Você já falou do candidato PSL, né, que não vai ter o apoio de Girão, né? Mas inclusive, Diógenes, eu acabei de conversar agora há pouco com o Alexandre Cavalcante, o cabo da Polícia Militar, e ele confirmou que mesmo não tendo esse apoio do Girão e de outras lideranças expressivas do partido, ele vai realizar a sua convenção hoje e vai trabalhar para homologar a sua pré-candidatura a prefeito aqui de Caicó. Além do Alexandre, nós temos também o Chico da Caerne, o nome do PV, do Partido Verde, para disputar a prefeitura de Caicó, terá como companheiro de chapa o líder comunitário Delosman Soares e o PTB, que está apostando aí no nome do Sissão Bandido. Sissão Bandido, que inclusive nas eleições de 2014 foi o federal mais votado aqui de Caicó. Ele desbancou grandes estruturas políticas aqui do município, né? Como é o nome do candidato, Marcos? Cícero Vale, o famoso Sissão Bandido. Já protagonizou algumas cenas, ele se apresenta como agropecuarista, já fez protestos aqui na cidade, colocando carcaça de animal na frente de prédios públicos, foi preso, inclusive, e graças a essas iniciativas, né, acabou tendo uma das maiores votações nas eleições de 2014 aqui em Caicó. Saiu das urnas com quase 12 mil votos. 2 anos depois, disputou a Câmara de Caicó e não teve mais do que 138 votos. Né? Escolheu a pastora Adriana, da Igreja Independente Pentecostal aqui de Caicó, para ser a sua companheira de chapa. Então, Diógenes, nós temos hoje em Caicó essa possibilidade da disputa ser entre Alexandre Cavalcante, Sissão Bandido, Chico da Caerne, Arthur Maynar, Diego Vale, Dr. Tadeu e o atual prefeito Batata. Muitas candidaturas. Ao todo são quantas? Você que está contando aí?
7 pré-candidaturas. Sete pré-candidaturas, algumas já confirmadas, porque já foram homologadas em convenção. Marcos, vamos agora para um município que está pertinho aí de Caicó, que é Jucurutu. Jucurutu, a disputa pela prefeitura de Jucurutu, ela promete ser até agora entre 4 pré-candidatos, né? O atual prefeito Valdir Medeiros, que nas eleições de 2016 caiu na graça do eleitor com o apelido de Liso, né? Usou muito essa questão liso contra o rico. Liso! Pois é. Inclusive, ele usou muito isso na campanha passada, né? Era o liso, era a disputa do liso contra o poderio dos Queiroz, e acabou dando certo, né? Tanto que ele se elegeu nas últimas eleições. Marcos, a gente já teve ministro da Economia, Eliseu Rezende. Eliseu, mas liso eu nunca tinha ouvido falar. Ninguém sabe se ele continua liso após 4 anos de prefeito lá da cidade de Jucurutu, né? Isso. Mas o fato é que o Valdir, ele vai disputar a sua reeleição, né? Ele está afiliado ao Solidariedade e escolheu aí o Edu Lopes, também filiado ao mesmo partido, para ser o seu companheiro de chapa. O PSDB, lá tem um fato bem interessante em Jucurutu. O PSDB, ele escolheu em convenção o nome do jovem Iogo Queiroz. Iogo, ele é filho do ex-prefeito Júnior Queiroz e sobrinho do deputado Nelter Queiroz, que inclusive chegou até a lançar o nome do radialista Robson Oliveira como pré-candidato a prefeito lá de Jucurutu. Mas acabou, Diógenes, prevalecendo o entendimento, a união da família Queiroz. O Nelta abriu mão de manter essa pré-candidatura a prefeito e acabou indicando o radialista Robson Oliveira para ser o companheiro de chapa do sobrinho, o Iogo Queiroz, né? Que, inclusive, é quem lidera aí as últimas pesquisas registradas e divulgadas lá na cidade de Jucurutu. Outro pré-candidato a prefeito de Jucurutu é o Pablo Cassiano, que terá como companheira de chapa Lorena Duarte. Ambos são filiados ao Podemos. O Pablo, ele já foi secretário de Esporte, Lazer e Turismo na gestão do ex-prefeito George Queiroz, que é o filho do deputado Nelter. E o PV também quer disputar a prefeitura de Jucurutu e o nome escolhido é o do jovem Leôncio Pereira, que terá como companheiro de chapa o Toninho. Então, são essas 4 pré-candidaturas. Se não tivermos surpresas, né, nós teremos uma disputa pela prefeitura de Jucurutu entre 4 pré-candidatos. Professor Aldemar de Almeida, né, que hoje faz parte da assessoria da Assembleia Legislativa, costumava chamar Jucurutu de Jiquiriti, né, em francês, né? Grande Jucurutu, aquele abraço para toda a turma aí de Jucurutu. Agora vamos para a minha cidade, Currais Novos, né? Como é que está o quadro lá em Currais Novos, Marcos Dantas? Olha, você deve saber mais do que eu como é que está lá essa questão de Currais Novos. Pelo que nós conseguimos apurar, o prefeito de Currais Novos, Aldon Júnior, disputará a reeleição, né? Ele é do Partido dos Trabalhadores e escolheu o nome da pedagoga Ana Albuquerque como sua companheira de chapa. Ana, nos últimos anos, atuou como secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo na gestão do Odon. E como é que está a popularidade do Odon lá, o Marcos? Você que está acompanhando de perto aí. Olha, o prefeito ele tem feito uma gestão que é elogiada em algumas áreas e criticadas em outra, né? E parece que, pelo menos no que a gente tem tomado conhecimento, essa imagem tão desgastada do Partido dos Trabalhadores não tem atingido diretamente o Odon lá na cidade de Currais Novos. Ele vai ser testado agora nas urnas, né? Então, certamente aí nós teremos mais informações com relação a isso. A Ana, ela é esposa do ex-presidente da Câmara, o Izinho Brandão, né, que emplacou a esposa aí para ser a companheira de chapa. O PSL também tem pré-candidato a prefeito em Currais Novos. O nome escolhido é o do capitão da Polícia Militar, Miler de Garcia, né, o capitão Garcia, e a professora Ivânia Torres será a sua companheira de chapa, né? João Neto, vereador lá de Currais Novos, presidente da Câmara, está no PP, também confirmou sua pré-candidatura à prefeitura e terá como companheiro de chapa Geraldo Mozart, ex-diretor do escritório da Emater de Currais Novos. E uma surpresa nas últimas semanas foi a confirmação da pré-candidatura do ex-prefeito Zé Lins, nome do MDB, né, que está aí prometendo também disputar
à prefeitura lá da cidade de Currais Novos. Zé Lins é um dos nomes tradicionais da política de Currais Novos, filho do saudoso ex-prefeito também da cidade, Gilberto Lins. Zé Lins, que já foi prefeito e está retomando essa movimentação em Currais Novos, né? O grupo do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que tem forte atuação em Currais Novos, como é que está? Ele vai se alinhar a alguma das candidaturas? Olha, oficialmente, Ezequiel ainda não confirmou qual o palanque que ele estará lá em Currais Novos. Agora, um fato que chama a atenção nas últimas horas lá em Currais Novos foi a presença da irmã do deputado, Milena Galvão, na convenção do João Neto, né? Do Partido Progressista. Então, Milena, que já foi vice-prefeita de Currais Novos, né? pois é, inclusive chegou até seu nome cogitado para disputar a prefeitura, acabou não viabilizando, e só o fato da sua presença pode ter sido um gesto de cordialidade, né? São amigos, mas só o fato da sua presença na convenção do João Neto acabou despertando realmente uma certa, digamos assim, especulação lá na cidade de Currais Novos. E você sabe que nesse momento de eleição não existe gesto individual de ninguém, né? Isso pode estar sinalizando aí o apoio do grupo do deputado Ezequiel Ferreira de Souza à candidatura do vereador João Neto, né? Mas não tem nada confirmado até agora, Marcos. Até agora não, até porque, Diógenes, o PSDB e o PT têm caminhado, devem caminhar juntos em alguns municípios do Seridó. Caicó é um desse exemplo, né? O PSDB vai disputar a prefeitura com o doutor Tadeu e vai ter o PT como seu aliado nas eleições. Em Parelhas já é o contrário, vamos já falar sobre Parelhas, mas lá já é o contrário, o PSDB vai disputar a prefeitura e o PT vai fazer parte de uma aliança contra o PSDB. Então, estão muito, digamos assim, unidos em alguns municípios do Seridó e separados em outros municípios. Mais alguém na disputa pela prefeitura de Currais Novos? Pelo menos o meu conhecimento, não. Isso aí. Apenas esse que nós citamos. Você falou em Parelhas, vamos para Parelhas. Eu tenho um carinho muito grande pela região do Seridó, minha família toda é de lá, meu avô de Carnaúbas, o vô Bertoldo, minha avó Clarice de Parelhas, a turma toda se mudou para Currais Novos e já a geração da gente toda, né, de primos, sobrinhos, a turma toda nasceu já em Currais Novos. Então a gente tem os pés dentro lá do Seridó. Vamos para Parelhas. Como é que está a situação em Parelhas? Porque Parelhas tem uma liderança importante que hoje é deputado estadual, que é o Francisco do PT, né? Pois inclusive o deputado Francisco é um dos principais, digamos assim, responsáveis por algumas articulações políticas aqui no Seridó, a começar de Parelhas, né? Lá em Parelhas existe uma aliança política há mais ou menos 18 anos entre o MDB e o PT. Já tentaram de tudo para acabar com essa aliança, nem todas as lideranças políticas locais concordam, mas o fato é que essa aliança ela vem sendo responsável pelas últimas 3 eleições. Olha que coisa, né? União do PT com o PSDB, firme e forte em Parelhas, né? Não, com o MDB. Aliás, o MDB e o PT. PSDB e PT lá em Parelhas são adversários ferrenhos, né? Cão e gato. São cão e gato. Mas as eleições lá em Parelhas, né, caminham para uma disputa entre 3 pré-candidaturas. Uma delas, natural, é a do atual prefeito Alexandre Petronilo, que é filho do ex-prefeito Dr. Antônio, uma das principais lideranças políticas do MDB de Parelhas, né? Disputou as eleições para deputado estadual, quase que chegava lá, mas acabou não se elegendo, né? E o seu companheiro de chapa será o sanfoneiro e formado em Direito, Pacélio Rodrigues, que é filiado ao PT, né? Então, lá em Parelhas, PMDB e PT marcham juntos há pelo menos 18 anos. Ô Marcos, você sabe que a live míssil foi proibida, inclusive com o argumento de que o show míssil já tinha acabado lá atrás, mas com o vice tocando sanfona, ele vai poder tocar sanfona na eleição, Marcos?
Não, se for configurado, ninguém sabe se quem vai participar vai ser o vice ou vai ser o artista, né? Então tem toda essa questão ainda, realmente, como você mesmo falou, dessa proibição aí de live mícios, Porque né? a turma estava querendo ter a permissão da Justiça Eleitoral para fazer live miss, mas levar artistas famosos, artistas, né, consagrados, para atrair público nas lives. Isso aí foi vetado pela Justiça Eleitoral. Mas no caso aí ficou a dúvida em mim agora aqui. Se o Mas então vice. é bom não arriscar, né? É, exatamente, Por está falar proibido. por falar em sanfoneiro, nós também temos aqui na nossa região outro sanfoneiro que se destaca bastante aqui na política, que é o Amazã, prefeito de Hum, Jardim do Seridó, e que inclusive vai disputar a reeleição lá na cidade de Jardim, terá como adversário o vereador Iron Júnior. Mas, voltando para Parelhas, né, já falamos de Alexandre Petronilo e de Parcélio, o médico ortopedista Tiago Almeida é pré-candidato a prefeito pelo PSDB, a Prefeitura de Parelhas. Tiago escolheu para ser o seu companheiro de chapa o vereador e ex-vice-prefeito Humberto Gondim, considerado uma das pessoas mais experientes na política de Parelhas. Então, ninguém se surpreenda aí dessa. Eu acho que as atenções se voltam também para Parelhas. Parelhas pode aí, no caso, protagonizar uma disputa bem acirrada, né? Primeiro que a gente vem de uma união entre MDB e PT de quase 18 anos. Há um desgaste natural nessa união, né? Responsável por 3 vitórias. E aí, Tiago escolheu, para os analistas políticos de Parelhas, um vice muito expressivo, que é Humberto Gondim. E o PRTB também terá nome para disputar a Prefeitura de Parelhas. O nome escolhido em convenção é o do ex-vereador Aurélio Buriti, filho do ex-prefeito Arnô Macedo. Companheiro de chapa do Aurélio será o policial militar Sargento Amaral. Marcos, agora me fale da eleição em Acari. Acari, Diógenes, nós teremos uma disputa entre 2 pré-candidatos. Um deles é o advogado Fernando Antônio Bezerra, o Fernandinho, como é bastante conhecido no nosso estado, está afiliado ao Solidariedade, disputou as eleições de deputado estadual em 2018, tendo uma expressiva votação aqui na região do Seridó. Para que você tenha uma ideia, Fernandinho foi um dos deputados estaduais mais votados de Caicó, né? E chegou a ter o seu nome cotado para disputar a prefeitura aqui do município de Caicó. Porém, ele optou por Acari, cidade que tem o seu pai Fernandão como vice-prefeito e é administrada por Isaías Cabral, que apoia também a pré-candidatura do Fernandinho, né? Companheiro de chapa de Fernandinho será o vereador José Ari, filiado ao MDB. Fernandinho vai enfrentar nas urnas o empresário Gilson Bezerra, o Gilson da farmácia, que é filiado ao PT. E o Gilson é apoiado pelos partidos que integram o bloco de oposição ao atual gestão Isaías, e a companheira de chapa do Gilson será a professora Ana Azevedo, também filiada ao Partido dos Trabalhadores. Marcos, fizemos um giro nas principais cidades do Seridó. Você gostaria de destacar outros municípios nessa reta final das convenções? Eu posso destacar a cidade de Jardim de Piranhas, onde tivemos recentemente um fato bem interessante. O prefeito Elídio Queiroz, ele está no seu 2º mandato. E existiu uma expectativa de que Elídio lançasse o nome de sua confiança para disputar a prefeitura lá de Jardim de Piranhas. O que acabou acontecendo? Elídio se uniu, né, ao grupo liderado pela família Macaco, Antônio Macaco, Luiz Macaco, que tem como pré-candidato o empresário Rogério Corufino, dono daquela famosa marca Corufino. Então, o Rogério recebeu recentemente o apoio do prefeito Elídio Queiroz. Elídio está indicando o vice de Rogério, né, o senhor conhecido como Joãozinho de Joca, né? E há uma expectativa, Diógenes, de que o Rogério Corufino vá para a disputa aí, enfrentando, dentre outras pré-candidaturas, a esposa do ex-diretor do Senado, HCL Maia, a Sânzia Maia. Sânzia seria a candidata da família Maia, da cidade de Jardim de Piranhas, para enfrentar o Rogério Corufino e outras pré-candidaturas que certamente serão homologadas ainda nessas convenções.
Você que está acompanhando o nosso programa hoje, o Diário da Manhã, eu estou conversando com um dos radialistas, comunicadores, blogueiros mais informados, um dos mais informados do Seridó, hein, que é o Marcos Dantas. E para terminar, Marcos, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você sabe que nossa política nacional está dividida, né, entre direita, esquerda, os extremos, né? Muita gente se colocando para fazer política no centro, mas assim, o que chama mais atenção é a direita radical, extrema, hoje protagonizado, tendo como grande protagonista o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a esquerda, todos os seus partidos, e as pessoas que sempre defenderam a candidatura e os mandatos do PT e do Lula. Como é que essa coisa se verifica na região do Seridó, aqui do estado? Quem é que está levando vantagem ou há um equilíbrio, Marcos Dantas? Diógenes, evidentemente que o nosso Brasil está literalmente dividido, né? E não é diferente nos municípios aqui do Seridó. Mas com relação às eleições municipais, que tem toda uma particularidade diferente da eleição nacional, eu acho que a divisão aqui no Seridó, ela ainda continua sendo entre bandeiras, bandeira verde, bandeira vermelha, em alguns municípios o bicudo, os atores locais prevalecem. Prevalece. Você veja, com todo respeito aqui, não me interpretem mal, não é nenhuma crítica ao presidente Bolsonaro, mas o próprio partido do presidente tem tido dificuldades aqui no Seridó de viabilizar coligações, de viabilizar apoio, né? Aqui em Caicó, por exemplo, a base de apoio do presidente Bolsonaro está literalmente dividida. Tem bolsonaristas de carteirinha aqui em Caicó que apoiam o prefeito Batata, tem outro que está apoiando o Alexandre Cazuza. Então, eu diria que aqui no Seridó, inclusive na minha opinião, isso é um atraso, né? Porque enquanto a nossa região se divide entre bandeiras, né, políticas, a gente não vai avançar, né? Mas, felizmente ou infelizmente, no Seridó, a divisão não seria nem entre esquerda, nem entre direita, nem entre Lula, nem entre Bolsonaro, e sim entre bandeira vermelha, bandeira verde. Em alguns municípios ainda predomina muito o bicudo e o bacurau. Como é que você avalia o papel, o peso da governadora Fátima Bezerra nessas eleições municipais? E eu queria que você falasse quem são as grandes lideranças políticas do Seridó. Aqui do Seridó, sem dúvida nenhuma, nós temos aí, podemos destacar os nossos deputados estaduais, né? Ezequiel, ele tem uma liderança política muito forte, naquela região mais ali polarizada por Currais Novos. Parelhas, nós temos o Francisco do PT, nós temos aqui, né, nessa região mais próxima a Caicó, o deputado Ivaldo Costa, Nelter Queiroz. A governadora Fátima ela é muito querida aqui no Seridó, né? A gente sabe que o seu governo passa por uma situação muito, muito delicada, né? A julgar por algumas pesquisas recentes. Alguns municípios aqui do Seridó têm aprovado o seu governo, outros não, né? Aqui em Caicó ainda não temos ainda, por exemplo, uma certeza se ela vai estar participando das eleições, mas eu diria que esses nomes que eu citei agora há pouco reúnem realmente. Nós temos em Caicó também o prefeito Álvaro Dias, né, que apesar de estar preocupado muito com a sua eleição em Natal, ele também exerce uma liderança muito, muito expressiva no grupo do Batata aqui em Caicó. É isso aí. A gente falou dos deputados estaduais, tem também a liderança regional aí do deputado federal João Maia, né? Ele vai participar com certeza de muitas campanhas aí no Seridó, né? João Maia ele é filho do Seridó, né? Na nossa região resgatou essa cadeira de deputado federal. Também temos a senadora Zinaide Maia, né? Que é também aqui da região do Seridó. E certamente a participação deles serão muito cobradas, né? Principalmente por ser filhos aqui do Seridó. Então, e não só a participação, mas também o desempenho dos seus pré-candidatos, né? Os candidatos que serão apoiados pelos dois aqui na nossa região. Marcos, eu gostaria de agradecer sua gentileza, sua presteza aí em participar do nosso programa hoje e trazer essas informações quentinhas, porque as convenções partidárias ainda estão se realizando nesta quarta-feira. Hoje é o prazo final. Então, obrigado por sua participação e espero contar com ela em outras oportunidades.
Diógenes, não preciso nem dizer da admiração que eu tenho por seu profissionalismo, sou seu fã, e uma alegria imensa ter participado hoje aqui do seu programa e estamos sempre à disposição aqui na região do Seridó. Obrigado, primo. Ele é Marcos Dantas, eu sou Diógenes Dantas, somos primos. Obrigado, Marcos. Um abraço, primo.